Bom dia, alunos do primeiro ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, na nossa aula de arte, vamos estudar sobre as artes visuais e os elementos dessas artes. Artes visuais. Aí, como vocês podem observar, na primeira imagem, nós temos um oleiro moldando um vaso de barro, que é um exemplo de arte visual. Na outra imagem, nós temos uma pintura rupestre, onde na aula passada estudamos que essas pinturas rupestres são representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies das cavernas. Como vocês podem ver aí, essa figura. O conceito diz que a arte visual é um tipo de expressão artística que é captada pela visão, ou seja, tudo que podemos captar através de nossa visão. Por exemplo, o desenho, a pintura, a escultura, a arquitetura, a fotografia, o cinema, a dança, o teatro, entre outros. A composição visual. Todos os trabalhos de arte visual são composições, e para compreendê-las é necessário conhecer os elementos que estruturam a linguagem e os princípios que regem a combinação desses elementos. Os elementos das artes visuais. Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de elementos formais. Estes elementos fazem parte de objetos de arte visual, como as imagens, as esculturas, os edifícios, entre outros. E eles também nos transmitem sentimentos e sensações. Esses elementos formais são ponto, linha, forma, textura, figura, cor e espaço. Vamos estudar cada um deles. O ponto. O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Vocês podem observar através dessa imagem, que é uma pintura corporal deste índio. Ele está representando a sua tribo. E esses pontos têm um significado. Então, cada ponto assim que coloca em um local, em uma posição diferente do rosto, vai representar algum símbolo para eles. O ponto em si é uma forma, a menor unidade perceptível que o nosso olho pode ver. E a sua dimensão depende de vários fatores, como o instrumento que eu desenho, seja um lápis, uma caneta hidrográfica, um pincel, giz de cera, enfim, vai depender do instrumento que vai ser utilizado para desenhar esse ponto. Outra questão importante é a pressão exercida pela mão que o traça. Se eu pressionar rapidamente, vai ficar um ponto leve. Com força, pode ficar um ponto maior, mais largo. Então, vai depender da pressão exercida por nossa mão. O suporte também sobre o qual é desenhado. Um papel liso, um papel áspero se é uma tela, se é um quadro branco. Por exemplo, se eu pego o pincel e no quadro branco eu vou fazer um ponto. Então, vai ser um ponto fácil, porque aquele quadro branco ele é liso. Então, tudo isso são fatores que é levado em conta também. Pontilhismo. São pontos coloridos pintados numa superfície um ao lado do outro. Podem criar uma ilusão de ótica que une as cores para criar outra cor. Essa técnica é chamada de pontilhismo e seu criador foi o artista Georges Seurat, que é um famoso pintor francês. Houve destaque para ele no período pós-impressionista. Aqui vocês podem ver um exemplo de pontilhismo,
que ele deu o nome Um Domingo de Verão na Ilha de Grand Jet. Foi do artista Georges Seurat também. Toda essa imagem que vocês estão vendo é feita de pontinhos, que é o chamado pontilhismo. Aí foi utilizado o quê? Diversas cores. Cores quentes, cores frias, a questão da luminosidade. Só que tudo isso são pontinhos. Aí vemos também outro exemplo de pontilhismo, a Torre Eiffel, que também foi feita pelo artista Georges Seurat, que aí vocês veem a foto dele ao lado. A linha. A linha no sistema codificado da visão, os perfis e contornos do objeto são esquematizados como formas lineares. Quem desenha traça linhas e com elas exprime uma forma, define um objeto sobre a folha de papel ou outra superfície. Por exemplo, tudo que vemos ao nosso redor existem linhas. A natureza é um exemplo mais claro. Se observarmos uma árvore, existem sim diversas linhas. E nessas linhas podemos observar a posição, o traçado e a direção. Enfim, a linha é um ponto em movimento. Aqui nós temos diversos tipos de linhas, como vocês podem observar na imagem. A longa ou curta, estreita ou larga, colorida ou não, aberta ou fechada, curva, reta, quebrada, mista. Então, todas essas linhas podem ser utilizadas como arte visual. As linhas interpretadas pelos artistas. Muitas obras de arte antigas e modernas revelam a particularidade, sensibilidade visual de seus autores para as percepções lineares. Aí, como vocês podem ver, essa tela do artista Kandinsky, de 1923, onde ele utilizou diversos tipos de linhas, formando assim uma figura abstrata. Aí também vemos outras esculturas utilizando vários tipos de linhas. A forma. Na linguagem visual, as formas podem estar nas imagens como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, nos vídeos e nos filmes, ou podem também ser construídas, como as esculturas, os objetos, os relevos e os edifícios. Como vocês podem ver aí, temos a fotografia do Congresso Nacional em Brasília, onde mostra aí a forma diferente nessa construção. A textura. Na textura entra a questão da sensação e sentimento. Algumas coisas têm um relevo em sua superfície, a que chamamos de textura. Nós podemos perceber a textura dos objetos ao tocá-los, ou apenas observando a sua superfície atentamente. O exemplo que vocês veem aí na foto são cactos no deserto de Nova Califórnia, nos Estados Unidos. Mas esses cactos também é comum em nossa região, no Nordeste, aqui em Pernambuco. Aí temos as esculturas também, que mostram as formas diferentes de arte visual. Figura. Na linguagem visual, quando pensamos em formas, imaginamos que elas existem em relação a um fundo, um espaço que pode ser o plano do papel ou mesmo um espaço real, no caso de uma escultura. Elas apresentam formas positivas e negativas. A relação entre a figura e o fundo nos traz uma outra definição de forma. A forma positiva, que é a figura, e a forma negativa, que é o fundo dessa figura.
A percepção de figura e fundo está condicionada por nosso instinto de colocar ordem e significado nas informações visuais. Ou seja, temos que treinar o nosso olho a perceber essas imagens. Depois da primeira impressão, é o desenvolvimento crucial na alfabetização visual. Aí vocês podem ver essas figuras. E abaixo temos um questionário. Afinal, qual a figura do desenho? Então, cada um de nós vai ter aí uma percepção diferente. A cor. Nós vemos as cores por causa da luz. Cada coisa neste mundo, quando iluminada, emite ondas que nos fazem ver determinada cor. O arco-íris, por que ele tem aquela cor? Devido à iluminação, à luz do sol. Nas artes visuais falaremos das cores, pigmentos. As cores primárias, como vocês sabem, são as primárias que fazemos todas as outras cores. Aí as cores primárias temos como exemplo o amarelo, o magenta e o ciano. As cores secundárias são aquelas que conseguimos com a mistura de duas cores primárias em partes iguais. O preto é a mistura de todas as cores e o branco é a ausência da cor, do pigmento, ou seja, é uma cor neutra. Aí nós vemos as misturas, o amarelo junto com o vermelho, que vai formar o laranja, o amarelo com o azul forma o verde e o vermelho com o azul que forma o roxo ou violeta. As cores terciárias conseguimos com a mistura das cores secundárias entre si, criam os marrons e os seus tons terrosos. Por exemplo, temos aí o laranja com o verde, que vai formar esse tom de marrom. A mistura do preto e do branco vai criar os variados tons de cinza. Nós temos as cores frias e cores quentes. Denomina-se cores quentes aquelas que vão do vermelho, o laranja, o amarelo, o rosa, o magenta. Já as cores frias são as gradações do azul ao verde. Eu tenho o azul celeste, o ciano, o turquesa, o verde, vários tons de verde, formando assim esse mapa de cores. Obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição.